Vamos ler todo mundo junto ali em cima? 1, 2, 3. Enquanto ele era cego dos olhos. Ok? Já nós vamos entender que tem gente aqui que não é cego dos olhos. É de outra coisa. 2. Três. Até aí. Olha só as informações que esse texto já nos está dando aqui. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Certo? E os seus discípulos perguntaram: mestre, esse homem, ele é cego de nascença. Quem pecou? Ele ou os pais dele? Por que os discípulos perguntam isso para Jesus? Simples. Naquela época, e a Bíblia não defende isso, mas era cultural, qualquer pessoa que nascia, olha a cabeça do povo, qualquer pessoa que nascia com uma deficiência física, das duas uma. Isso era pensamento cultural, a Bíblia não defende isso. Ou Deus está punindo aquela pessoa ao longo da vida dela, castigando aquela pessoa com uma deficiência física, ou então Deus está julgando pecados antigos dos pais, dos avós ou dos tataravós daquela pessoa. Provavelmente você já deve ter ouvido a seguinte expressão: maldição hereditária. Tem um texto que vai dizer mais ou menos assim, que Deus, ele visita, os pecados das pessoas, na primeira, segunda, até a terceira geração. Logo, as pessoas pegaram esse texto, trouxeram para uma realidade fora do seu contexto. Então eles entenderam da seguinte forma: entendi. Deus, ele pune aquela pessoa, mas pode ser que seja noutra geração. Então, acreditava-se na maldição hereditária. O que é maldição hereditária? Você traz a culpa dos pecados dos seus pais. Olha, seus pais pecaram lá atrás, você não era nem nascido. Seus avós pecaram lá, 100 anos atrás. E de repente você estaria sendo punido por Deus, ou castigado por Deus, por conta dos pecados dele. Então era isso que as pessoas entendiam, e até hoje tem gente que acredita nisso. O texto não dá razão a isso. O texto quer dizer o seguinte: Deus, para derramar juízo sobre a terra, ele é muito paciente. Ele espera 1, 2, 3 gerações, até mais se for preciso. Mas o texto está dizendo o seguinte: o nosso Deus, ele derrama juízo sobre a terra e sobre os homens no momento que ele achar que deve fazer isso. Cada um de nós seremos responsabilizados pelos nossos próprios pecados. A Clarinha, ela não será punida pelo meu pecado. Deus vai tratar comigo, Deus vai tratar com ela, Deus vai tratar com os meus pais, Deus vai tratar com outras pessoas. Fechar parênteses aqui para você. Porém, os pecados que eu cometo nessa vida, automaticamente pode ser que uma consequência paire nela. Você consegue entender dessa forma?
As consequências dos nossos pecados é uma coisa. Deus castigar o outro para punir um outro é outra história. Deus não faz isso. Então, vamos lá. Um pai abandona o seu filho. Qual é a culpa que essa criança leva dos pecados do pai dela? Nenhuma. Mas naturalmente ela vai sofrer, não vai? Então são as consequências do pecado do pai. Não necessariamente Deus está castigando aquela criança. Dá para entender assim? Ficou claro? Posso passar para outra etapa? Beleza? Porque senão a gente vai confundir um textinho aqui. Olha aí. Jesus, quem pecou? O cego? Ou foi os pais do cego? Para que ele nascesse cego? Jesus vai dar a resposta. Nem ele pecou, nem os seus pais. Jesus está quebrando com esse negócio aqui, ó. Maldição hereditária não existe. Isso não quer dizer que o cego era justo e que os pais do cego eram justos. Ou seja, quando Jesus responde, ele não pecou, isso não significa que o cego não tinha pecado. Isso significa que o cego não está sendo punido por Deus pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais dele, e Deus cegou aquele homem para punir aqueles pecados. Não é isso que está acontecendo. Então por que o cego nasceu cego? Jesus vai dar a resposta. O versículo 3 é assim: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu, veja, para que nele, no cego, se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Veja, no jogo de palavras, não tem ninguém que supera o nosso Senhor Jesus. Ele pega a situação do cego, e esse cego, ele está cego duas vezes. Ele é cego dos olhos, mas ele também é cego espiritualmente. Ele está em trevas, ele está perdido. E além de estar perdido, ele ainda nasceu com a deficiência visual, ele não enxerga nada. E olha o que Jesus está dizendo: meus discípulos, por favor, não pensem assim não. Ele não nasceu cego porque ele pecou, ou porque Deus está castigando os pecados do pai dele nele. Não, ele nasceu cego para que isso fosse uma bênção para vocês, para as próximas gerações, e inclusive para ele mesmo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Veja, o cego está em trevas, o cego está perdido, o cego não vê nada, e Jesus usa essa figura de linguagem maravilhosa. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus quer dizer o seguinte, que o mundo estava em trevas. A maravilhosa luz que o mundo precisava enxergar era Ele mesmo. O cego estava perdido nas trevas dos seus pecados, e além disso ele ainda não enxergava nada. E as outras pessoas, provavelmente a grande maioria até enxergava, mas ainda assim permanecia nas trevas. E Jesus vem com sinais, prodígios, milagres, para mostrar também aos incrédulos que Ele cura, sara e transforma a vida das pessoas, para que as pessoas creiam, ao menos pelas obras. É aquilo que nós trouxemos no outro dia, os milagres de Jesus. E olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que isso aconteceu para que se manifeste neles as obras de Deus. E agora ele vai dizer que obra ele vai fazer na vida desse cego.
Olha o versículo 6 agora. Leia. Sete. Desliguei aquele ali porque ele está passando a página aqui. Veja, começa o plano de Jesus na vida desse cego. Jesus cuspiu no chão e começou a fazer lama. Por que ele fez isso? Será que Jesus não poderia apenas estalar os dedos e seja curado? Será que Jesus poderia apenas estender as mãos e seja curado? Será que ele não poderia fazer a mesma coisa com esse cego? Aquilo que ele já havia feito em outros cegos, porque Jesus não curou apenas esse cego. Por que ele cuspiu no chão? Por que ele fez lama? Você imagina a cena, Jesus fazer um barrinho aqui, colocar nos seus olhos. É claro que o cego fechou os olhos, porque senão ia machucar o olhinho dele. Mas aí ficou aquela coisa suja nos olhos. Vá lavar, vá se lavar, meu garoto. Já já o negócio vai acontecer. Vá se lavar. E ele foi no tanque de Siloé. E quando ele se lavou, o que aconteceu? Ele estava vendo. Ele estava vendo. O cego não é mais cego agora. A partir de agora nós não podemos mais tratar esse homem como um cego, mas sim como um ex-cego. Ele é curado milagrosamente. Foi o cuspe, foi a terra, foi o tanque, foi a água, foi Jesus. Jesus cura aquele homem. E olha que coisa interessante. Jesus cuspiu ali no chão para fazer lama, propositadamente, e para irritar algumas pessoas, principalmente os fariseus. Sabe por quê? Porque o dia que Jesus está fazendo isso aqui não é uma segunda-feira, não é uma terça, não é quarta, nem quinta ou sexta, é um sábado. Aí você fala, e? Na Mishnah, que é o código legal dos judeus, você fazer barro, você misturar água com terra em dia de sábado é equivalente a trabalho. Não pode, é um pecado, é uma afronta à lei dos judeus. E você acha que Jesus fez de propósito, sim ou não? Cuspiu. E ele deve ter dado uma escarrada, só para provocar, né? Fez um barro aqui, fez um negócio aqui, e tá no olho do cego, e tá no outro olho do cego. Vá se lavar, meu garoto, vá, para ver o que acontece. Era sábado. Lama, Aleph, não podia se fazer, porque era equivalente a um trabalho. Você estava quebrando a lei dos judeus, apenas por fazer isso, uma lama. E Jesus estava fazendo um milagre com isso, para provocar ira nos fariseus, porque o ensinamento é muito mais precioso do que apenas a cura do cego. Olha o que vai acontecer a partir de agora, e a confusão que vai acontecer com esse rapaz. O verso 8 em diante. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros:
Não, mas se parece com ele. E o que ele dizia? Sou eu, gente. Eu só sou cego. Eu não sou surdo, não, estou ouvindo vocês. Sou eu. E por que ele era cego e além disso pedia esmolas? Olha a cultura da religiosidade, o que faz com as pessoas. Como foi dito no início, todas as pessoas que nasciam com uma deficiência física, incluindo a cegueira, era considerada uma pecadora, porque ela estava sendo punida por Deus, se lembra disso que eu falei? Ou dos pecados dela, ou dos pecados de outrem. Porém, além disso, ela ainda era considerada imunda. Ela ainda era considerada alguém que não era bem vista na sociedade. Eles não poderiam frequentar as sinagogas. O cego aqui é equiparado a um leproso. O leproso era a mesma coisa. Quando ele era cometido de lepra, eles se juntavam, eles pegavam uns nos outros, era obrigado a entrar na cidade, leproso, imundo, gritando mesmo: sai do meio, que eu sou leproso, que eu sou imundo. As pessoas, olha a religiosidade que faz com as pessoas. Além de carregar essa enfermidade, que naquela época a lepra era incurável, era considerado um pecado e ainda é considerado imundo, não poderia participar das questões religiosas. Às vezes essas pessoas iam ter que morar na rua, porque ia contaminar outras pessoas. E boa parte dessas pessoas, cegos, deficientes físicos, leprosos, iam para a rua mendigar. Quando a gente vai estudar um pouquinho do contexto cultural ali de Jerusalém, de Israel, era cheio de mendigos. Mas não era por apenas condições financeiras, mas era por causa das suas doenças físicas, que a religiosidade expulsava as pessoas. O cara é cego, é totalmente perdido, e ele é um mendigo. As pessoas que viam aquele homem, que conheciam que ele de fato era cego de nascença, passou a enxergar aquilo, mas espera aí, ele está parecendo aquele rapaz que vivia pedindo esmolas aqui, aquele ceguinho que ficava aqui. Aí outros olhavam assim: acho que ele parece, não é bem ele não. E ele agora está vendo, ele diz: sou eu, gente, sou eu, aquele mesmo que ficava aqui pedindo esmolas e cego, sou eu, agora eu estou vendo. O versículo 9 continua, o versículo 10. Então eles lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? Como? Como foram abertos seus olhos? Então ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e se lave. Então fui, lavei-me e estou vendo. Olha a reação deles agora. Eles perguntaram: onde está ele? Ou seja, onde está Jesus? Respondeu: não sei. O cego apenas ouviu falar em Jesus. Jesus cuspiu no chão, tocou no barro, fez uma lama, jogou nos olhos do cego, mandou ele se lavar e foi embora. E o tanque de Siloé ficava mais à frente. Quando o cego se lava, ele está vendo. E as pessoas: quem fez isso em você? Foi um homem chamado Jesus, eu não sei quem é ele. E olha a cegueira espiritual que a religiosidade causa nas pessoas. E você e eu precisamos estar muito atentos a que isso nos causa, ou pode nos causar também, para que a gente não caia no mesmo erro. O versículo 13: levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Pastor, mas não tinha que ser levado primeiramente aos sacerdotes? Sim. Todo mundo que recebia uma cura para voltar ao seio da sociedade, ao seio da religiosidade, a comungar com os outros irmãos na sinagoga, precisava se mostrar aos sacerdotes: olha, eu estou curado, tá? Eu posso voltar para minha família? Posso voltar para o meu emprego? Eu estou curado, vocês podem me liberar aqui? Eles levaram a quem? Aos fariseus.
a ala mais radical do judaísmo. Mas qual era a intenção dos vizinhos do ex-cego levar esse homem aos fariseus? Vamos ler juntos. Verso 13 e 14. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Verso 15. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez, como podia ver? Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, veja, por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus. Está falando de Jesus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? Vamos parar um pouquinho. Olha o que está acontecendo aqui. Você está imaginando essa situação? O cara era cego de nascença. A Bíblia não diz qual é a idade dele, mas ele já era bem avançadinho. Não era um senhor, mas era alguém já mais de 20 anos provavelmente. Ele acabou de ser curado. Os vizinhos dele viram um milagre. Eles não fizeram uma festa com Coca-Cola e coxinha. Eles não fizeram um culto de ação de graças. O cara era cego de nascença. Vamos levar para os fariseus. Por quê? Porque qual era a informação que eles receberam? O cara que curou esse cego, ele trabalhou num sábado, então vamos ter que acusá-lo diante dos fariseus. Meu Deus do céu. Irmão Railton, os fariseus não fizeram uma festa celebrando a cura do ceguinho. Eles não mataram um boi para celebrar. Eles não fizeram uma festa, não convidou ninguém. Um milagre. O cara era cego, agora está enxergando. E a única coisa que interessa para os fariseus é o seguinte: vamos acusar Jesus, porque ele trabalhou no sábado. Não pode. Parece que é mais fácil se alegrar com a religiosidade do que com o próprio milagre. Olha o que está acontecendo, gente. E olha o que eles afirmam: este homem, se referindo a Jesus, não pode ser de Deus, porque ele quebra as nossas leis, ele quebra o nosso sábado. Como é que pode esse homem ser de Deus, se ele nem respeitar a nossa religiosidade, as nossas leis eles respeitam? Esse homem não pode ser de Deus, porque ele quebra a nossa lei. E alguns acusavam: ele é do diabo. E outros diziam: mas espera aí, mas como é que pode ele não ser de Deus, se ele faz milagres, se ele faz sinais, se ele faz prodígios? E houve divisão entre eles. É aquilo que nós já falamos outro dia. Na visão dos fariseus, Jesus só poderia ser uma dessas três possibilidades: ou Jesus era do diabo, ou Jesus era um charlatão, ou Jesus era de Deus. A primeira possibilidade, ele é de Deus, para eles, não é. Por quê? Porque ele faz lama dia de sábado. Mas ele curou um cego, não interessa, quebrou o nosso sábado, ele não é de Deus. Olha o que a religiosidade faz com as pessoas. Elas estão diante de alguém que vivia em trevas a vida inteira, foi curado. Não interessa, ele quebrou as nossas leis, ele quebrou o nosso mandamento, então ele não é de Deus. A primeira possibilidade está descartada. Então deve ser um charlatão. Esse cego, ele não é cego coisíssima nenhuma. Provavelmente Jesus e o ceguinho aí fizeram um conchavo, os dois, para ganhar um dinheirinho e fama na cidade. Ele se fingiu cego
Jesus fingiu que curou, ele se finge que está curado, então Jesus é um charlatão. E aí fica a pergunta, mas peraí, como é que ele pode ser um charlatão se a gente conhecia ele é cego de nascença, agora ele está vendo. Opa, não é charlatão. Então se ele não é um charlatão, e se ele não é de Deus, ele é do diabo. Essa era a acusação que os fariseus já tinham com os seus pressupostos, dizendo que Jesus não passava de alguém que fazia serviços a mando do diabo. Porque é mais fácil dizer que Jesus era do diabo do que crer nele. É isso que a religiosidade faz com as pessoas. E Jesus, quem ele é? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o que cura, que sara, que transforma. E Ele não está debaixo de lei e autoridade dos homens. Ele cumpriu toda a lei. É lógico que Ele cumpriu, por isso que Ele não quebrou sábado algum. Porque o sábado, sim, era guardado pelo judeu. Mas no sábado se podia fazer o bem às pessoas. E Jesus não está quebrando o sábado coisíssima nenhuma. A religiosidade só diz aquilo que você tem que ser. A religiosidade diz que você tem que ter um padrão. É um padrão de roupa, é um padrão de cabelo, que você cortar você vai para o inferno. Já foi dessa época já? A irmã está usando calça na rua. Ih, vou falar para o pastor. 1 mês de disciplina na igreja. Os homens não podiam usar bermuda. Jogar bola então é do diabo. Torcer para o Flamengo, vixe, está condenado. Irmãos, a religiosidade cega as pessoas. E enquanto Jesus está no mundo, Ele é a luz do mundo. Ele não veio para fundar religião. Ele não veio para fundar dogmas preciosos de religiosidade nenhuma, preceitos humanos. Ele é o Rei dos Reis. Ele está acima da religião. Ele está acima de qualquer coisa, dos dogmas humanos, dos preceitos humanos. Ele é o Senhor. Ele é todo poderoso. Mas a religiosidade aqui, ó, está cega. A cegueira continua. Versículo 17. De novo, já a terceira vez, de novo perguntaram ao cego. Gente, eles não estão crendo que o cego era cego e agora está vendo. Eles não estão crendo que Jesus curou aquele cego. Por quê? Porque se eles creem e admitir que Jesus realmente realizou esse milagre, eles são obrigados a se renderem a Jesus e crer que Ele é o Messias. Mas eles estavam dispostos a não acreditar. E mais uma vez eles questionam ao cego, verso 17, ali. De novo perguntaram ao cego, ele não é mais cego. O que você diz a respeito dele? Uma vez que lhe abriu os olhos, ele respondeu, é um profeta. Agora os fariseus vão questionar o homem que enxerga. Veja que o texto diz cego, porque para eles, aquele homem, ele nunca foi cego. Ele nunca recebeu milagre nenhum. Vem cá, você que recebeu essa cura, pelo menos é isso que você está dizendo. Quem é Jesus para você? Aí ele responde, ele é um profeta. Para mim, ele é um grande profeta. É um homem de Deus. Olha lá. Olha a resposta agora. Ele respondeu, é um profeta. Olha o versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele
e lhes perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Olha a incredulidade desse povo. Como é que agora ele está vendo? Então os pais dele responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. Olha o versículo 21. Mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Olha a incredulidade. Eu não acredito que ele é cego não. Ô cego, chama seus pais aqui, nós queremos saber se você era cego de nascença mesmo. E aí vem os pais dele. Esse menino, ele nasceu cego? Sim, porque agora ele está vendo. Como é que pode ser isso? Olha, que ele é nosso filho, nós sabemos que é. Que nasceu cego também. Agora eu não sei como é que aconteceu esse negócio aí. Eu não estava aqui. Pergunta para ele, já tem idade suficiente para responder por si mesmo. Foi esperto, né? O verso 22. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Agora nós entendemos. Por que os pais dele falam assim? Pergunta para ele. Ele já tem idade suficiente para responder. Porque o pai dele, daquele menino, já sabia que se ele dissesse e cresce que Jesus de fato o havia curado, ele seria expulso da sinagoga. Então ele estava com medo de ser expulso. Então ele falou: pergunta para ele, porque ele já não frequenta a sinagoga mesmo, que diferença vai fazer ele ser expulso de um lugar que ele nunca frequentou, uma vez que ele nasceu cego? Então fica mais fácil colocar a culpa nele. Pergunta para ele, já tem idade. E aí o desfecho da conversa. Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Os fariseus agora estão dizendo para o cego: olha, fale a verdade. Você não era cego não é? Fala a verdade, você já enxergava. Esse homem que se diz o Messias, que se diz o profeta, ele é um pecador, tá? Nós não cremos nele não. Fala a verdade para nós. Vocês dois estão juntos nessa maracutaia aí, não é? Resposta do cego agora, do ex-cego. Verso 25. Ele respondeu: se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Garoto, que resposta sensacional. Olha, se ele é pecador eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. E eu sei que foi ele quem me curou. Se ele é pecador eu não sei, mas alguma coisa extraordinária aconteceu pelas mãos daquele homem. Tem alguma coisa de especial nele. O verso 26. Perguntaram-lhe outra vez. Será que esses meninos estavam bem? Será que eles estavam crendo? Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Agora o ex-cego vai responder, verso 27. Ele respondeu: já lhe disse. O homem já está perdendo a paciência aqui. Eu já lhe disse, mas vocês não ouviram. Porque querem ouvir de novo. Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Verso 28. Então os fariseus o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Nós guardamos o sábado como deve ser guardado. Nós somos santos, nós não somos pecadores igual você não. Você nasceu em pecado, por isso que é cego. Olha a religiosidade aí, ó.
capa, couraça, religiosidade. Então o insultaram e lhe disseram: o discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, se referindo a Jesus, nem sabemos de onde é. O homem então respondeu, o ex-cego: é estranho, é muito estranho. É estranho que vocês não saibam de onde ele é. Mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. O ex-cego agora pregando para os fariseus. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, está falando de Jesus, se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? Olha a soberba da religiosidade. Os caras nasceram num berço judaizante, guardava a lei de cós salteado, sabia da lei, tudo, pá, são fariseus, a ala mais radical do judaísmo. Os fariseus sabiam de có e salteado a lei, e qualquer atitude estranha aos olhos dele, eles poderiam acusar a pessoa na hora, dependendo do pecado, até apedrejavam na hora, eles julgavam na hora. É o que está acontecendo com Jesus e esse homem aqui que agora já não é mais cego. Vamos condenar Jesus porque ele trabalhou, ele fez lama, não pode. E esse homem não era cego coisíssima nenhuma, hein? Ele enxergava o tempo todo, chama o pai dele. E aí o cego diz: olha, vocês não compreendem como que ele pode ser um pecador e faz tantos sinais e prodígios como estes aqui. E aí ele responde: você nasceu todo em pecado aí, está todo cego aí, nasceu todo errado, mendigando aí. Você quer nos ensinar? Nós é que sabemos da lei, nós somos os verdadeiros intérpretes da lei, e você quer nos ensinar a como devemos agir em meio à sociedade? Nós sabemos de tudo da lei. Quem é você? A religiosidade cegando as pessoas. E a lição aqui é muito forte, porque eles chegaram ao ponto de expulsar aquele homem. Repito, eles deveriam fazer uma festa, se alegrar, um culto de ação de graças, porque o homem estava cego, agora ele vê. Mas eles preferiram não acreditar no milagre, porque eles já tinham pressuposto em seus corações que Jesus não é o Messias. Por isso que eles questionam várias vezes o cego. Até os pais do cego neguem a Jesus. Eles queriam que esse homem que recebeu esse milagre negasse tudo que Jesus havia feito, porque eles não queriam destruir o homem, eles queriam destruir o ministério de Jesus. É isso que a religiosidade faz. Você é tão cego religioso que você não consegue enxergar a beleza que há na vida do crente. A cegueira espiritual é tão grande do religioso. O que é um religioso? Ele só faz aquilo que a religião dele fala. Se a religião dele fala que ele tem que vir, sim, ele vai. Se a religião dele fala que ele tem que ir todos os dias, às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, orar de joelhos em direção a Meca, ele faz. Se a religião dele fala que você tem que matar os judeus, tem que matar os cristãos, ele vai lá e mata. Se a religião dele fala para se dobrar diante de uma imagem de escultura, ele faz. Se a religião dele diz que ele tem que caminhar daqui a Aparecida com a cruz nas costas, ou pagando uma promessa nas escadarias daquela catedral lá de Aparecida, ele faz. Por quê? Porque ele é religioso.
E eu lamento que no meio protestante há muitos religiosos também, que só faz o que a religião dele diz para fazer. Ele não consegue enxergar um palmo além do seu nariz, porque ele está cego espiritualmente. É o estatuto da minha igreja, o dogma da minha igreja. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ele não consegue enxergar a beleza que há em Cristo, porque ele está cego espiritualmente falando. E eles expulsaram aquele homem, literalmente: saia daqui, você não é digno de estar entre nós, os religiosos, os líderes do judaísmo, cai fora. Só que essa situação chegou aos ouvidos de quem? De Jesus. Jesus ficou sabendo disso. 35, verso 35. Eu vou ler na minha versão, mas pode olhar para lá, comparando o texto. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou. Agora Jesus vai ao encontro do ex-cego. Jesus cura o cego e manda ele se lavar em Siloé, lá no tanque, bem longe. E Jesus ficou. A gente não sabe a hora. Se foi de manhã e o cego só voltou, e o ex-cego só voltou à tarde, a gente não sabe. Mas quando Jesus ficou sabendo que expulsaram esse homem, ele voltou e foi atrás dele. Olha a pergunta de Jesus para o ex-cego agora: você crê no Filho do Homem? Aí ele respondeu assim: quem é, Senhor? Quem é? Ele não estava vendo, né? Ele nem viu quem curou ele. Aí ele pergunta: quem é? Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Inocente, né? Bichinho, coitado, né, gente? Ele nunca viu. Ele estava diante de Jesus, está todo maravilhado, ele está enxergando. Agora ele está vendo a cor das coisas. Ele está vendo a cor das flores. Ele está vendo o céu azul. Ele está tão maravilhado com as coisas que ele nunca viu. Agora ele está vendo. E Jesus chega para ele: você crê no Filho do Homem? Ele diz: quem é ele? Eu não sei quem é ele não. Quem é ele para eu acreditar nele? Resposta de Jesus: garoto. E Jesus lhe disse: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, e o adorou. Esse adorou aqui, ele se jogou praticamente aos pés de Jesus. Jesus, quem é ele para que eu possa adorar? Você já está vendo ele, é esse que fala contigo. Ele diz: eu creio no Senhor, e o adorou. Veja a continuação da história. Jesus continuou: eu vim a este mundo. Agora ele vai responder a pergunta dos discípulos: quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Jesus responde: para que nem ele, nem os pais dele, mas isso é para cumprir as obras do meu Pai. Agora, ele, cumprindo esse milagre, ele vai então abrir essa boca e explicar tintim por tintim esse grande feito que acabara de acontecer. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: por acaso também nós somos cegos? São petulantes, né? São arrogantes. Aí Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Lição aqui: não é que o cego, por ser cego, não tenha pecado, ou isso, a causa da sua cegueira, o justifique de todos os pecados. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte:
Aqui, o cego recebeu um grande milagre. Ele não via, por isso que eu disse, ele era cego dos olhos, e além disso, ele era cego espiritualmente. Agora, acontece duas coisas sensacionais na vida desse homem. Ele passa a enxergar com os olhos físicos, e ele também passa a enxergar com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Agora ele não mais está em trevas, ele está vendo. Mas ele reconhece a sua cegueira espiritual, por isso que ele crê em Jesus e o adora. Por isso que ele se diz cego e reconhece a sua cegueira espiritual. Jesus veio para esses que reconhecem sua cegueira espiritual, que precisam da luz de Jesus, e somente Jesus pode fazer as pessoas enxergarem nesse ponto. Já os fariseus não. Os fariseus pensavam que enxergavam tudo da lei. Os fariseus pensavam que entendiam tudo de Deus, doutores em Deus, especialistas em Deus. E ai de alguém, como fez esse cego, de ousar afrontá-los. E eles se diziam os maiores especialistas da lei de Deus, mas espiritualmente eles estavam cegos. Por isso que Jesus disse: se vocês reconhecessem a cegueira espiritual de vocês, vocês de fato iriam ver. Mas como vocês não reconhecem essa cegueira espiritual, vocês vão permanecer cegos, porque eu também não irei abrir os olhos de vocês. Espetacular. É por isso que Jesus é a luz do mundo. Ele não veio só dar vista aos cegos no milagre, Ele também veio para nos tirar da cegueira espiritual. Nós estávamos perdidos em trevas e brilhou em nossas vidas a luz do nosso Senhor Jesus. E só pode dizer que enxerga aquele ao qual as escamas dos seus olhos foram retirados e passaram a enxergar Jesus como a luz do fim do túnel. Ele é a luz que veio para brilhar nas nossas vidas. Qualquer pessoa que se diga religiosa precisa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Até o judeu, pastor, até o judeu. Paulo deixa bem claro isso lá em Romanos, quando ele vai dizer qual é a vantagem de ser judeu. Nenhuma. Ele precisa reconhecer Jesus. Ele pode conhecer a lei de cor e salteado. Ele pode ser um escriba. Ele pode saber tudo a respeito de Bíblia, mas se ele não reconhecer suas limitações, se ele não reconhecer os seus pecados, se ele não reconhecer que está em trevas, perdido, ele nunca vai enxergar Jesus, e ele nunca vai encontrar a luz da salvação. Essa é a lição que fica para as nossas vidas no dia de hoje. Nós somos cegos espiritualmente como esses fariseus, ou os nossos olhos já foram abertos pelo nosso Senhor Jesus? Se você tem dificuldade de encarar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você não crê nessa palavra, se você tem dificuldade de acreditar nos milagres de Jesus ou na pessoa de Jesus, eu digo uma coisa para você: você permanece cego espiritualmente, porque está muito claro quem Ele é. E Ele deixou bem claro quando Ele veio a esse mundo. Ele veio para ser a luz do mundo. Toda a terra estava em trevas, e aquele que não reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, permanece numa cegueira espiritual terrível. Nessa noite, eu gostaria de dizer que se os seus olhos foram abertos, assim como o deste cego, o dele foram abertos 2 vezes, literalmente e espiritualmente. Se os seus olhos foram abertos, assim como Jesus abriu os olhos desse cego, olha a atitude do cego, é exemplo para nós. Só resta 2 coisas a fazer: crer e se prostrar diante dele, adorando a ele. Foi isso que o cego fez. O cego creu e o adorou. O cego, antes de falar com Jesus, ele era um cego de nascença.
Nem ele sabia os motivos pelos quais ele nasceu cego. Mas quando Jesus passou perto dele, foi revelado à vida dele o propósito daquela cegueira. A cegueira daquele homem serviria de exemplo para os discípulos, porque foram os discípulos que perguntaram. Serviria de exemplo para os fariseus, porque foram os fariseus que causaram essa fuzuê todo. E serviria de exemplo para as nossas vidas. Hoje estamos aqui, mais de 2000 anos, contando essa história, aprendendo com essa lição. Por quê? Porque Jesus ousou curar um homem, literalmente, e o livrar de uma cegueira espiritual. E aí eu encerro essa mensagem dizendo o seguinte: o cego, enquanto ele não viu Jesus, literalmente, ele permaneceu cego. Mas aí ele foi curado, e ele alcançou a maior das bênçãos depois da cura. Pastor, o que poderia ser maior do que um cego de nascença agora poder enxergar? É que o maior milagre que Jesus fez na vida desse homem não foi fazer ele enxergar literalmente. O maior milagre que aconteceu na vida desse homem foi ele ter reconhecido Jesus como seu único e suficiente Salvador, crer nele e o adorar. O maior milagre não é quando você recebe um milagre literalmente, fisicamente. O maior milagre não é quando um coxo anda. O maior milagre não é quando o cego enxerga. O maior milagre não é quando você recebe uma promoção no seu trabalho. O maior milagre não é quando você está solteiro e arruma uma mulher. Não é quando você está solteiro e arruma um homem. O maior milagre não é quando você não tem um braço e de repente Deus te faz nascer um braço. O maior milagre não é quando você é pobre e fica rico. O maior milagre não é essas coisas. O cego recebeu um milagre, literalmente, ele era cego, agora ele está vendo, mas o maior milagre na vida dele veio depois. Ele teve um encontro real com Jesus, literal e espiritual. Agora ele crê no Senhor Jesus. Assim deveria ser nas nossas vidas. O maior milagre que pode acontecer na sua vida, e já aconteceu na sua vida, foi Jesus se apresentar para você, tirar você das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Essa deveria ser o maior milagre e a maior festa que você poderia fazer na sua vida. Não é apenas reconhecer quem Ele é, mas é reconhecer, irmãos, aquilo que Ele já fez por você. Às vezes a gente faz orações querendo que Deus ainda faça mais. Ele já fez aquilo que Ele se propôs a fazer. Nós já até participamos do pão e do suco da uva, representando sua morte e ressurreição. Veja, o maior milagre na sua vida é você ter Jesus no seu coração. Ainda que você não veja milagres, ainda que esteja tudo difícil para você, ainda que esteja tudo dando errado, o maior milagre na sua vida não é Deus trazer a bênção para você, trazendo você de volta à sua realidade ou à sua zona de conforto. O maior milagre é você ter Jesus como seu suficiente Salvador, coisa que a religião não pode dar, só Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Não há nada melhor, irmãos, do que pertencer a esse Deus. Não há milagre maior do que você ser salvo. Lembre-se, nós estávamos perdidos. Cada um de nós estávamos de mãos dadas, indo para a condenação eterna. O que Jesus fez? Nos livrou de lá. Quer um milagre maior do que esse? Ah, pastor, eu ainda quero um carro, eu ainda quero uma casa, eu ainda quero fazer isso. Então trabalhe, se esforce, estude, vá à luta, meu garoto, e Deus te abençoe. Mas o maior milagre não é quando você chegar no local da bênção, você já faz parte dela. Olha você salvo aí. Ah, pastor, eu queria um milagre de cura, eu queria que Deus me curasse disso, daquilo, fizesse isso ou fizesse aquilo. Ei, o cego, enquanto ele estava cego, ele ainda estava perdido. Jesus curou literalmente da sua cegueira. Ele ainda continuou perdido, ele só deixou de ser perdido na segunda vez que Jesus vem e fala assim para ele: você crê no Filho do Homem?